Bom dia, bom dia, bom dia. Sem Bíblia não tem café. Passando aqui hoje porque nós já estamos no capítulo 31 do livro de Salmos e nós vamos falar um pouquinho sobre os dons espirituais. Hoje eu vou gravar aqui de casa, minha filhinha tá aqui comigo, ela tá tossindo um pouquinho, vocês vão ouvir de vez em quando ela tossir. Tô aqui cuidando dela. Vamos fazer o tempo devocional de hoje, passando primeiramente pelo estudo acerca dos dons espirituais, como nós já tínhamos falado. Vamos falar um pouquinho sobre os dons verbais. Nós dissemos que são 3 categorias: os dons verbais, os dons de revelação e os dons de habilidade. Hoje nós vamos falar sobre os dons verbais. O primeiro é o dom de línguas. Paulo disse à igreja de Corinto: não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos dons espirituais. Os dons espirituais são ferramentas importantes que o Senhor deixou para a nossa edificação e edificação do corpo de Cristo. Nós não podemos deixar de conhecer essa informação, ignorá-la ou achar que isso não tem importância, porque é uma coisa muito importante e necessária para nós. Algumas perguntas básicas. Quem pode ser usado nos dons espirituais? 1 Coríntios 12, 4, 7. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, todos nós, membros do corpo de Cristo, precisamos dos dons espirituais. A cada um segundo aquilo que for útil. É o dom que eu quero ter? Não, é o dom que o Espírito Santo quer me dar para a edificação da igreja. O dom que cada um recebeu é para a edificação do corpo de Cristo. Mas nós não devemos ignorar os dons espirituais. Antes, ao contrário, nós devemos desejar ardentemente os dons espirituais. Como está escrito em 1 Coríntios 12, 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E 1 Coríntios 14, 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, principalmente o dom de profetizar. E qual seria a nossa motivação? 1 Coríntios 13, o amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Por vezes nós fazemos a coisa certa com a motivação errada. A Bíblia nos ensina que os dons espirituais, eles devem ter por base uma só motivação: o amor e o desejo ardente de trazer a edificação para si mesmo e para os outros, para o corpo de Cristo. Nós vamos falar hoje um pouquinho só do dom de línguas. O dom de línguas, ele tem 2 funções. No tempo devocional de oração diária, por exemplo, eu chamo de meu particular com Deus, né? Meu tempo diário de oração, trazer a edificação para a própria pessoa que tem o dom. Na igreja, o dom de línguas, é necessário que, se a pessoa fala em línguas, que haja intérprete. Nesse caso, o dom de línguas se transforma numa profecia. Agora, irmãos meus, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria, se eu não falasse por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Foi assim que o apóstolo Paulo ensinou a igreja, em 1 Coríntios 14, versículo 6. Na igreja, o mais importante é transmitir uma mensagem clara, de forma que todos possam entender, porque o entendimento da palavra é o que vai trazer o arrependimento, e o arrependimento a transformação, é a libertação e a mudança de vida. Diretrizes para o uso de dom de línguas. Deve ser motivado por amor, como nós lemos aqui em 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Deve ser acompanhado por interpretação. 1 Coríntios 14, 26 a 28. A necessidade de ordem no culto.
Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2, quando muito 3, e por sua vez, e que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Tem uma observação aqui que diz que o dom deveria ser limitado a 3 pessoas por reunião. 1 Coríntios 14, 27. E se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2 ou 3, e por sua vez, e que haja intérprete. Porque o Espírito Santo de Deus não é um espírito que é invasivo, que vai tomar a vida da pessoa de uma maneira que a própria pessoa não consiga controlar. A pessoa ela tem o domínio sobre si mesma e sobre o momento em que ela vai falar em línguas. Ela sente aquela alegria, aquele desejo de falar em línguas, mas ela pode falar ou não. Observações. Qualquer crente que alguma vez já tenha falado em línguas é capaz de edificar o corpo através de uma expressão em línguas. Portanto, você deveria estar preparado para fazer isso a qualquer hora. Você não tem de falar imediatamente. O espírito dentro do profeta está sujeito, está sob o controle do profeta. Você pode esperar silenciosamente pelo momento certo de falar. O Espírito Santo irá movê-lo claramente na hora certa. Ele não interromperá o que está acontecendo e não causará confusão. 1 Coríntios 14, 33. 14:33. Porque Deus não é um Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Quando o Espírito Santo mover, fale num tom audível e claro. Quando a expressão verbal estiver completa, todos devem esperar pela sua interpretação. Geralmente, algum outro cristão receberá a interpretação, mas quando isso não acontecer, a pessoa que falou em línguas deve orar silenciosamente para que ela possa receber a interpretação. 1 Coríntios 14, 13. Pelo que, o que fala em língua estranha, ore para que possa interpretar. Pronto, hoje nós vamos ficar somente no dom de línguas. Amanhã nós falamos sobre o dom de interpretação e depois sobre o dom de profecia. Nós já estamos em Salmos, no capítulo 31. Salmos, capítulo 31. Davi roga a Deus que o livre, louva a sua benignidade e exorta a confiar nele. Em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos. Livra-me depressa. Sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza, pelo que, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborreço aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e me regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias, e não me entregaste nas mãos dos inimigos. Puseste os meus pés em lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros, e a minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Por causa de todos os meus inimigos, fui o opróbrio dos meus vizinhos, e um horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto, sou como um vaso quebrado. Pois ouvi a murmuração de muitos. Temor havia ao redor, porquanto todos se colunhavam contra mim, intentavam tirar minha vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus. Os meus tempos estão em suas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faze resplandecer o seu rosto sobre o teu servo, e salva-me por tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos ímpios, emudeçam na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos que dizem coisas más com arrogância e desprezo contra o justo.
Ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, e que tu mostraste àqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença, das intrigas dos homens, ocultá-lo-ás em um pavilhão, da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa, estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz da minha súplica, quando eu a ti clamei. Amai o Senhor vós todos os que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Pronto, gente, por hoje foi isso. Um bom dia e um bom café.